Boa noite a todos. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 10, e nós vamos ler os versículos 1 a 12. Estava escutando a musicazinha, a última aí, né? Quando ele diz, Senhor, revela-te a mim. Ele não precisa revelar mais, a gente vai ler já a revelação. Deus já revelou a nós, né? Revelação especial do Senhor, né? Então, a gente não precisa pedir para Deus revelar-nos nada, porque já está tudo, graças ao Senhor, bem revelado para nós. E nós vamos ouvir esta revelação do Senhor agora, neste momento. Diz assim a palavra do Senhor: levantou-se Jesus, foi dali para o território da Judeia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, experimentaram perguntando-lhes, é lícito ao marido repudiar sua mulher? E ele lhes respondeu, que vos ordenou Moisés? Tornaram eles, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto, e ele lhes disse, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela, e se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Meus irmãos, nós temos aqui um momento em que Jesus está mudando o seu ministério. Nós temos uma mudança no ministério de Cristo. Jesus Cristo, a gente até o final do capítulo 9, nós temos o chamado ministério de Cristo do retiro, onde ele sai da região da Judéia, ele sai da região de Samaria, e então ele vai para uma região gentílica, e agora ele está voltando para esta região da Judéia, chamado o ministério da Pérea. É quando Jesus Cristo fica ali em uma região da Judéia chamada Pérea. É o ministério de Cristo da Pérea. E aqui nós estamos diante de uma conversa do Senhor Jesus Cristo, um diálogo que ele tem com os fariseus e um ensino muito claro que ele tem então com os seus discípulos. E parece ser uma pergunta muito simples que chega da parte dos fariseus. Os fariseus chegam no versículo 2 e perguntam claramente, é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Parece algo, irmãos, que até soa ingênuo, mas não. O que nós temos diante desse questionamento dos fariseus e as respostas do Senhor Jesus Cristo a este questionamento, vai simplesmente relatar sobre como a nossa alma está profundamente abatida e em conflito com o mundo. Esse texto não fala somente sobre casamento. Este texto fala sobre dureza de coração. Esse texto fala sobre queda, como nós lidamos com isso em nossa vida. E é exatamente isso que nós veremos nesta noite. Essa, irmãos, que vemos aqui, não é apenas uma questão jurídica sobre se a lei permite ou não que o homem separe, que o homem seja divorciado. Esta pergunta, irmãos, é algo muito mais profundo. Por quê? Porque ela é uma armadilha teológica proporcionada pelos fariseus. Eles sempre trazem essas armadilhas para o Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se de João, quando eles vêm e trazem uma mulher adúltera e perguntam o que fazer com aquela mulher. Os fariseus sempre estão tentando criar algum tipo de embaraço e algum tipo de, eu costumo usar a expressão, é uma expressão muito popular, sinuca de bico. Um lugar onde Jesus Cristo ele não consiga sair. Uma situação completamente, onde se ele for para um lado, ele vai
claramente cair em algum tipo de contradição, se ele for para o outro, ele também vai cair em outra. Aqui, irmãos, é um desses debates, é um desses questionamentos que vai claramente trazer à tona sobre a natureza do coração. Mas as respostas de Jesus Cristo, elas não vêm simplesmente para entrar em qualquer tipo de armadilha, como ele fez assim no caso da mulher adúltera, mas ele vem trazer exatamente clareza sobre a real situação desse questionamento, que é a dureza do coração, que é a revelação do estado espiritual do coração do homem. Naquela época, existiam duas escolas rabínicas. É bom lembrar, Jesus Cristo ele vem dos judeus, existiam duas escolas claras ali sobre esse assunto. E Jesus Cristo, então, está diante dessas duas escolas que eram guiados, então, todo o judaísmo. Existia uma escola muito mais liberal e muito mais aberta, que dizia que o homem poderia repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Ele poderia abandonar a sua esposa simplesmente porque ela queimou a carne, ou ela queimou o arroz, ou ele está muito descontente com a vida. Ou seja, qualquer motivo era motivo de repúdio, era motivo de divórcio. Existia uma segunda escola que dizia que, escola de interpretação do texto bíblico, de Deuteronômio 24, que dizia que só poderia existir divórcio em caso de um adultério, em caso de uma impureza, em caso de você, de repente, descobrir algo na sua mulher que a desabone moralmente. É nesse caso que poderia, então, conceder carta de divórcio. Então, perceba que, além da armadilha, existia claramente, entre aquelas pessoas, essa disputa sobre até que ponto o casamento deve durar. Até que ponto o casamento pode ser mantido? Qual é o limite claro que as Escrituras vão trazer para que se pudesse divorciar ou não? Jesus claramente é colocado no meio dessa disputa, no meio deste debate, exatamente para dizer qual é a sua corrente de interpretação. De que lado você está? Qual é a linha teológica, rabínica, judaica que você segue? Jesus, irmãos, ele não vai se comportar ali, ele não vai trazer ali simplesmente uma resposta muito clara sobre o que aquelas pessoas querem colocar, mas o que Jesus vai fazer é ir diretamente à raiz do problema. Jesus não está muito preocupado sobre qual é o limite que um casamento deve durar, qual é o limite de suportar o casamento. Jesus Cristo vai diretamente à raiz do problema. Qual é a raiz do problema? O problema é que os divórcios existem por causa da dureza do coração do homem. Porque esse não é o princípio criado por Deus. O problema está exatamente, irmãos, na queda do homem. E aqui, irmãos, esta discussão que surge no meio daquela época do ministério de Cristo, talvez não estejam distante de nós. Eu fui fazer uma pesquisa sobre números de divórcios no Brasil. E dados de 2024 do IBGE dizem, irmãos, que no Brasil quase 500 mil de casamentos são desfeitos anualmente. É mais de 490 mil processos de divórcio no Brasil por ano. É uma estatística muito grande. Tem uma segunda estatística do IBGE que também é muito, muito dura para nós e para o texto bíblico. Segundo o IBGE, dados de 2024, dados recentes de 2024, 47% das pessoas que se casam se divorciam. Isso significa que a cada 2 casamentos, 1 vai terminar em divórcio. Veja só. Essa é a crise, irmãos, que nós estamos vivendo. E tem um livro muito bom, eu trabalhei com os casais e pretendo voltar esse curso de casais que eu comecei e a gente não conseguiu concluir, com Rebeca e Albert e Neto e Laís, por conta que é um curso para alguns casais,
mas ficou só eles, porque Neto está morando praticamente em Canidé. E tem um livro que, para mim, é muito bom, e para mim é um texto fundamental para a gente entender sobre casamento. É o livro Deus, Casamento e Família, da editora Vida Nova. E ele fala no começo do livro algo muito importante. E ele vai falar sobre crises conjugais, sobre crises de matrimônio, e ele vai ligar isso a uma crise não simplesmente social, mas uma crise espiritual. Ele vai associar as lutas e essas questões todas que nós vivemos contra a família, no nosso país e no mundo, não só no nosso país. Eu trouxe dados do Brasil, mas se você for pegar dados de outros países, os números são muito parecidos, talvez até piores do que o nosso. Talvez até piores do que o nosso. Ele está dizendo que isso, ele é um autor até americano, e no livro ele traz vários dados também, mas dados de lá, relacionados aos Estados Unidos. Ele diz que isso é uma crise espiritual. Isso é uma batalha espiritual. Isso tem a ver, e é isso que eu quero desenvolver no texto, sobre se nos submetermos ou não ao Senhor. Essa é a grande questão, irmãos, que o texto nos fala, que a palavra de Deus nos ensina. Por quê? Porque quando nós estamos tratando sobre o casamento, nós estamos tratando claramente sobre uma crise do nosso coração, sobre uma crise de compromisso. O que nós vemos, irmãos, nos nossos dias, é que em muito momento na história do mundo, o casamento foi tratado como uma aliança, como um pacto de compromisso, onde as pessoas entravam em uma aliança e aquela decisão e aqueles votos que eles faziam ali, até que a morte os separe, era algo muito levado a sério. Eu me lembro que quando a gente casou, a madrinha de Jaqueline, ela veio até ela e disse: minha filha, e eu estava do lado na hora, ela disse: olha, casamento é para sempre. Tolere seu marido. Quase que eu digo: oh, que bom, né? Ela dizia o negócio desse só, ele, tolere ele. Eu disse: aí ela acertou na veia. Ela acertou dentro, deu uma dentro. Por quê? Porque é isso. Né? Mas no mundo moderno, no mundo pós-moderno, porque nós estamos vivendo ainda um mundo posterior à modernidade, onde os valores são relativos. Esse é o mundo em que nós estamos vivendo, nesta cultura pós-moderna. Nós casamos para sermos felizes. Nós não casamos para simplesmente cumprir a vontade de Deus. Nós casamos para encontrar felicidade um no outro. Mas esse não é o propósito de casamento. Porque quando nós entendemos que este é o propósito do casamento, de sermos pessoas felizes e tudo mais, quando alguém me deixa de ser feliz, o que é que eu faço? Eu vou embora. Se ele me deixa feliz, eu fico. Mas se ele me aborrece, eu saio, eu abandono. Por isso que esta cultura, irmãos, e esta cultura que nós estamos vivendo, era muito próxima daquela interpretação rabínica da época do Senhor Jesus Cristo, em que dizia que você poderia dar carta de repúdio, dar carta de divórcio à sua mulher por qualquer motivo. Mas essa, irmãos, é a cultura em que nós estamos vivendo. Nós entramos exatamente em um momento, em um casamento, em uma aliança, que nós vamos chamar de aliança, mas uma busca por satisfação pessoal, onde nós achamos que o nosso cônjuge vai nos satisfazer, vai simplesmente trazer felicidade às nossas vidas, vai trazer alegria. Nós não casamos, irmãos, para que o outro nos faça feliz. Nós casamos para que Cristo nos faça felizes. Eu não posso casar buscando satisfação no outro. Eu não posso achar que o casamento vai ser um lugar onde posso encontrar satisfação no outro. Mas simplesmente, o casamento é o lugar onde eu vou buscar satisfação em Deus e eu vou cumprir aquilo que Deus ordena dentro do casamento para nós. Quando nós entendemos que o casamento é uma aliança, e uma aliança que nós fazemos na presença do Senhor, Deus como nosso juiz, tudo muda. O casamento não é só um contrato,
não é só uma certidão que nós vamos ali no cartório. Casamento é uma união proporcionada pelo Senhor. E é exatamente esta mentalidade que nós vivemos em nossos dias, que os fariseus estavam perguntando ao Senhor, que nós vamos tratar aqui nesta noite. Os fariseus querem discutir sobre qual é o limite para ficar casado. Jesus não. Jesus quer fazer algo muito mais profundo. Ele quer voltar ao propósito original de Deus para o casamento. Ele não começa simplesmente, irmãos, com Deuteronômio 24. Jesus começa com Gênesis 2. Ele volta ao princípio da criação, ele volta ao Éden, ele volta para o propósito original pelo qual Deus nos criou. Porque para que nós entendamos o casamento, precisamos entender qual foi o propósito pelo qual Deus nos criou. Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para o louvor da sua glória. E nesse texto aqui, Jesus vai revelar 3 verdades importantes sobre o casamento. A primeira delas é que a concessão da lei, veja, a permissão da lei, revela simplesmente a dureza do coração humano. Ela revela a queda do homem. Nós vamos ver, em segundo lugar, que existe um propósito original estabelecido pelo próprio Deus. Deus criou o casamento, é Ele que fundou o casamento. Terceiro, nós vamos perceber que o reino de Deus exige fidelidade à união que Deus, então, estabeleceu. Por que, então, irmãos, Deus permitiu que os homens, então, pudessem separar, pudessem divorciar? É a primeira coisa que nós devemos entender. Porque essa pergunta é que os fariseus fazem. Veja só o que eles dizem. Eles chegam para o Senhor Jesus Cristo, no versículo 2, e perguntam. O que é que eles perguntam? É lícito ao homem repudiar sua mulher? Eles chegam diante do Senhor e fazem essa pergunta assim, na lata. E o que é que Jesus então responde? Jesus responde: que vos ordenou Moisés? Mas antes de entrar na resposta de Cristo, eu quero trazer uma observação importante nesse primeiro ponto e na armadilha criada pelos fariseus. Eu disse que era uma armadilha, não foi? Nós vamos entender isso no versículo 1, quando diz: e aproximando-se alguns fariseus, versículo 1, levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judeia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. A região da Judeia era governada por uma pessoa que vocês conhecem, chamado Herodes. Herodes era o governador da Judeia. Quem é Herodes? Herodes é aquele que separou, que sua esposa separou, que ele, do irmão dele, ela era casada com seu irmão, Felipe, e ela separou, casou-se com Herodes de maneira ilegal, e assim mantinha o seu casamento. E lembrem-se que, o que era que João Batista dizia? João Batista dizia: você está em adultério. Abandone a sua mulher, a mulher do teu irmão. João Batista deixava isso muito claro. Veja, esta não é a tua mulher, ela é a mulher do teu irmão. Se o divórcio fosse tão autorizado assim, João Batista, um profeta do Senhor, não diria isso. Que aquela mulher era a mulher do irmão dele. Então, o que é que os fariseus, porque eu estou confundindo os discípulos, o que é que os fariseus ali estavam querendo com o Senhor Jesus Cristo? Estou falando dos discípulos, daqui a pouco a gente vai tratar sobre os discípulos. Mas é porque os fariseus estavam testando o Senhor Jesus Cristo. Porque eles sabiam que se Jesus Cristo, então, dissesse que divórcio era pecado, Jesus Cristo ia ficar contra quem? Contra Herodes. Porque Jesus Cristo iria ali se colocar na mesma situação de João Batista. E também sobre aquela grande parte dos rabínicos daquela época que defendiam que você poderia divorciar-se por qualquer motivo. Se talvez Jesus liberasse, ele estaria contra a própria palavra do Senhor. Ele estaria contra a própria lei do Senhor, contra o princípio da criação. Perceba que eles tentam empurrar Jesus Cristo para o mesmo conflito que levou João Batista à morte. Percebam que eles estão ali claramente
colocando Jesus em uma armadilha. Ou ele se colocava contra o Estado, no caso Herodes era o Estado, ou ele se colocava contra a palavra do Senhor. É a mesma situação que acontece quando eles trazem uma mulher adúltera e colocam diante dele, e dizem: o que nós vamos fazer com esta mulher? Jesus sabia que se ele dissesse ela tem que ser apedrejada, ele se colocaria contra o Estado, porque só quem poderia ter o poder de condenar à morte era o governador romano. Lembrem-se que os sacerdotes não levam a Jesus Cristo à condenação, eles levam para que Pilatos julgue um governador romano. Assim também Jesus Cristo, se eles dissessem: não, essa mulher está errado, não pode ser apedrejada, eles diziam: ele está contra a lei de Moisés. Perceba que a estratégia dos fariseus é tentar colocar Jesus em uma situação de aperto doutrinário, teológico. Então, o que é que Jesus faz? Jesus, então, responde àqueles homens. Perceba que Jesus responde com outra pergunta. Quando você está em uma situação de aperto, o que é que você faz? Você questiona também, para que aquelas pessoas elas falem de fato o que elas querem. E aqui é uma estratégia clássica de Jesus Cristo, mostra a sua inteligência, toda a sua sabedoria. E ele pergunta de maneira muito clara: que vos ordenou Moisés? E eles respondem: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Eles estão citando, irmãos, Deuteronômio capítulo 24. É o texto que fala e que nós vamos para o Antigo Testamento e que vai falar lá da possibilidade de divórcio. Deuteronômio capítulo 24, vocês podem chegar em casa e darem uma conferida lá. E é nesse texto que eles citam. Então Jesus revela algo muito esclarecedor, versículo 5. Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Perceba que Jesus Cristo aqui, ele deixa muito claro que o divórcio existe, porque a possibilidade do divórcio existe, é por causa da dureza do coração do homem. Jesus revela, irmãos, que o problema não está na interpretação da lei. O problema está no coração humano, no coração endurecido. E é interessante perceber, irmãos, que o próprio contexto explica isso. Como eu citei aqui, Jesus está exatamente na região de Herodes. Herodes, irmãos, ele tinha poder, ele era governador romano. Ele tinha riqueza, ele tinha autoridade, mas o seu coração era completamente endurecido. Por causa dos seus desejos, irmãos, ele separa da sua mulher, ele divorcia da sua mulher. Por causa dos seus desejos, ele toma a esposa do seu irmão. Por causa dos seus desejos, do seu coração endurecido, ele manda matar o profeta que denuncia o seu pecado. Veja a dureza do coração do homem. Quando o homem, irmãos, está com o seu coração completamente endurecido, ele se entrega aos seus desejos pecaminosos. Ele não leva em consideração as consequências dos seus atos. Esse é exatamente o retrato da dureza do coração do ser humano. O coração endurecido, irmãos, ele prefere o pecado à verdade de Deus. Ele prefere o pecado à vontade do Senhor. Um coração, irmãos, endurecido, ele elimina qualquer voz que confronte o seu pecado. Quando o homem está obstinado em seu pecado, ele simplesmente ignora qualquer pessoa que venha avisá-lo do seu erro e do seu pecado. Ele ignora isso. Então Jesus vai explicar algo muito importante depois do coração endurecido. Ele diz, irmãos, que a lei de Moisés, ela existe não como uma condição ideal de Deus, não como o propósito de Deus, mas ele diz que Moisés permite que o divórcio seja dado simplesmente porque o coração do homem foi endurecido. Sabe o que acontece aqui? Moisés coloca limites, irmãos, para conter a injustiça. O plano original de Deus nunca foi o divórcio. Nunca foi.
Isso fica muito claro, irmãos, quando lemos Malaquias. Abra aí Malaquias capítulo 2, versículo 16. Eu quero que você abra comigo para ler. Malaquias 2,16. Diz assim a palavra do Senhor: porque o Senhor, Deus de Israel, agora veja só o que ele vai dizer, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Deu para entender? Vou ler de novo. O Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. O repúdio aí é o divórcio, é a separação. Veja só, irmãos, Malaquias, ele traz claramente a vontade do Senhor, o profeta do Senhor. Sabe o que estava acontecendo aqui nesta época? Sacerdotes, já maduros, estavam abandonando as suas mulheres, deixando as suas mulheres por mulheres mais jovens. Por mulheres mais jovens. É esse o motivo da demonstração aqui de Malaquias. Se fôssemos usar a linguagem dos nossos dias, os pastores já cinquentões, sessentões, estavam deixando as suas esposas pelas novinhas. Era isso que estava acontecendo aqui. Quais os motivos do divórcio? Simplesmente nenhum. Porque eles, com a novinha, eles se sentem mais jovens, né? Ele acha que é garotão. Era isso que estava acontecendo. E Deus precisou ouvir, por meio do profeta Malaquias, e dizer o quê? Deus o quê? Odeia o que vocês estão fazendo. A advertência final é: não sejais o quê? Infiéis. Perceba, irmãos, a dureza aqui e como Deus trata o divórcio, irmão, na sua palavra. Essa é uma das declarações mais fortes, irmãos, em todas as escrituras sobre casamento, sobre divórcio. Deus, irmãos, odeia o divórcio, sabe por quê? Porque o divórcio destrói uma aliança que foi criada por Deus. O divórcio destrói uma aliança que foi criada por Deus. O divórcio, irmãos, ele quebra promessas. O divórcio, ele fere pessoas. Quantos filhos são completamente feridos por causa do divórcio dos seus pais? O divórcio, irmãos, desfigura algo que deveria refletir a fidelidade de Deus. Lembremos do que Paulo escreve aos Efésios, quando ele diz que o casamento é reflexo da união de Deus com o seu povo, da união de Deus com a sua igreja. Então, o que vemos aqui, irmãos, é muito profundo. O problema do casamento nunca foi social, nunca foi apenas legal. O problema do divórcio dentro do casamento é espiritual. A raiz está no coração caído e endurecido do homem. Um coração endurecido, irmãos, ele insiste nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades. Um coração endurecido, ele rejeita a vontade de Deus, ele rejeita a voz do Senhor. Um coração endurecido quebra alianças que devem ser preservadas. Ele não se importa com a quebra da aliança. Mas às vezes não quer simplesmente que seus ouvintes parem apenas no diagnóstico do problema. Depois de revelar a dureza do coração do homem, Jesus simplesmente, ele vai agora fazer o quê? Ele vai simplesmente levar o homem de volta ao princípio. Ele vai levar o homem de volta ao propósito da criação. Ele leva a discussão, irmãos, à sua origem. Porque se queremos entender sobre casamento, sobre divórcio, se queremos entender sobre limites, nós devemos entender qual foi o propósito pelo qual Deus criou aquilo ali. Nós precisamos entender qual é o propósito original de Deus para a família, para o casamento.
Isso nos leva, então, ao segundo ensino desta noite. A criação, irmãos, revela o propósito original de Deus. Perceba só, mas antes de adentrarmos para qual é o propósito de Deus, eu quero que você pare, e eu gosto muito, eu já devo ter falado aqui, dos diálogos de Cristo. Ele é a plena sabedoria, né? A plena inteligência. Então, os diálogos de Cristo, se você não estiver muito atento a esses diálogos, você fica meio, não sei, meio o que está acontecendo. Mas, se a gente entra nas minúcias das conversas de Cristo, é algo que você diz, rapaz, que sacada, que insight, que você... Perceba a pergunta de Cristo. Versículo 2. Desculpe. A conversa dos fariseus primeiro, versículo 2. O que é que o fariseu diz? É lícito ao marido repudiar a sua mulher? O fariseu chega com a pergunta e diz, pode, é lícito, é legal, a lei permite que o marido repudie a sua mulher. Isso é legal? Isso é permitido? E aí Jesus responde com algo muito importante. O que é que Jesus responde? Que vos ordenou Moisés. Qual é a ordem de Moisés? Perceba que a resposta dos fariseus está correta. Mas não foi o que Jesus perguntou. Qual é a pergunta de Jesus? O que vos ordenou Moisés? Ou seja, qual é a ordem? A ordem, então. Qual é esta ordem? É esta a pergunta do Senhor Jesus Cristo. E como é que eles respondem? Eles respondem não com a ordem, mas eles respondem com a concessão. Perceba só o que ele diz. Moisés permitiu, veja, é uma concessão, não é uma ordem. Ele está permitindo, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Eles não respondem à pergunta de Jesus Cristo. Eles não respondem. A pergunta de Jesus é clara, qual é a ordem de Moisés? A resposta deles não é a ordem, é a concessão, é a permissão. Eles não entenderam, ou eles não entenderam a pergunta, e eles estavam lembrando de Moisés, e talvez eles estivessem entendendo sobre a lei de Moisés, propriamente dita, que está em Deuteronômio capítulo 24. Mas lembrem-se, quem é que escreve Gênesis? Moisés. Não é Moisés que escreve Gênesis? Quando é que Moisés escreve Gênesis? No mesmo momento em que ele escreve, no mesmo momento não, mas assim, na mesma época, dentro dos 40 anos que eles estão no deserto, é que ele escreve todos os livros do Pentateuco. Então Moisés escreve Gênesis 2 e ele escreve Deuteronômio 24. O que Jesus quer saber não é concessão, o que Jesus quer saber é a ordem. Aqui está o ponto central do texto. Os fariseus estavam transformando uma permissão em mandamento. Eles estavam tratando uma concessão da lei, por causa da dureza do coração, como se fosse o ideal de Deus, como se fosse o propósito de Deus. O que Jesus vai fazer aqui, irmãos, é corrigir a interpretação errônea dos fariseus. Jesus claramente diz que Deus, ele permite o divórcio por causa da dureza do coração. Moisés não instituiu o divórcio como algo que é o propósito de Deus. Ele apenas regulou, concedeu, permitiu uma realidade pecaminosa que já existia. Já existia. O que a lei de Deuteronômio faz, Deuteronômio capítulo 24, é regular aquilo que já existia entre o povo. No lugar de o divórcio ser concedido por qualquer motivo, o que Moisés faz é colocar limites para proteger aquela mulher. Sabe por quê? Se você for ler em casa Deuteronômio 24, você vai perceber que o marido pode até dar carta de divórcio a uma mulher. Segundo o texto lá,
por algum tipo de impureza, de indecência, é mais ou menos por coisa indecente, o texto que é traduzido na nossa versão ARA, a revista atualizada. Se ele perceberem a sua esposa coisa indecente. A grande discussão é que coisa indecente é essa, por isso a corrente de interpretação ter na época do Senhor Jesus Cristo. Então, mas ele coloca um limite, coisa indecente. Ele estabelece um limite ali para que, por qualquer motivo, o homem fosse dar carta de divórcio. E aí, esse limite ele vai além, porque ele diz assim, se ele concede carta de divórcio, por este motivo, de o homem achar na mulher coisa indecente, a mulher então sair, e ela casasse com outro homem, e este outro homem também dá carta de divórcio a ela, e ela separar, o primeiro homem, o primeiro marido não poderia tomar ela de novo e casar novamente. Ou seja, ele não podia se arrepender. Tem uma segunda situação. Ela ficou viúva. E o primeiro marido disse, poxa, fiz coisa errada. Eu não devia fazer isso. Eu não devia ter colocado ela para fora. Eu não deveria ter me divorciado. Eu, então, quero casar de novo. Agora ela está viúva. E então eu vou casar novamente. Também é proibido lá em Deuteronômio 24. Por que isso, pastor? Porque Moisés está colocando limites exatamente para que não fosse dado carta de divórcio por qualquer motivo. Moisés está colocando limites exatamente para que houvesse um pensar do homem antes de tomar esta decisão tão importante. Então, primeiro ele coloca um motivo, ou seja, por coisa indecente. Segundo, ele coloca travas para que ela não pudesse voltar para o seu marido. Se ela casasse de novo, ela não poderia voltar para o seu marido mais, mesmo que ela ficasse viúva lá na frente. Porque a aliança do primeiro casamento ela foi violada, ela foi quebrada. Perceba aqui, então, que quando Moisés ele está instituindo o divórcio, ele está permitindo o divórcio, isso, irmãos, não é simplesmente o ideal de Deus, este não é o propósito de Deus, isto é uma concessão para a proteção do casamento. Você não pode se separar por qualquer motivo. Você não pode se separar por simplesmente você achar que é o seu tempo, não. Como a gente vai ouvir as pessoas e diz, não, a gente não pensa mais igual. Não é assim? É incompatibilidade de gênios. Você olha assim, não, a gente está pensando agora diferente, estamos pensando, então vamos separar. Eu não amo mais ela. São essas coisas que surgem. O que Moisés está colocando ali é dizendo, você não pode fazer isso. Então perceba, o propósito de Moisés não é trazer uma ordem. O propósito de Moisés é trazer uma proteção para o casamento. Ao conceder que o marido dê carta de divórcio, diante de certas circunstâncias, Moisés está protegendo o casamento para que ele não seja dissolvido por qualquer motivo. Ele está regulando uma prática que já existia, que era feita de qualquer maneira. Moisés está dizendo, isso não pode ser feito de qualquer maneira. Deus está dizendo isso porque está na palavra dele, Deuteronômio 24. Esta prática não pode ser feita de qualquer maneira. E então Jesus, ele mesmo responde a pergunta dele. Porque qual é a pergunta dele? O que Moisés, o que vos ordenou? Qual é a ordem de Moisés? Está lá em Gênesis. E ele vai citar aqui em Mateus, em Marcos. Marcos 10, ele diz, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Homem e mulher. Aqui, irmãos, Jesus não está rejeitando o Deuteronômio 24. Aqui ele está interpretando claramente o pensamento de Moisés. Aqui Jesus não está contrariando a lei de Deus. Aqui Jesus está dando a interpretação correta da lei.
O propósito do casamento, irmãos, é que homem e mulher se unam em matrimônio. Ele mostra isso, irmãos, para que entendamos que, para entendermos claramente a lei do Senhor, nós devemos olhar para o princípio da criação, para o plano original de Deus, para o propósito de Deus quando criou todas as coisas. Jesus vai citar esses dois textos de Gênesis. O primeiro, que fala exatamente que Deus fez homem e mulher no princípio da criação. E aqui, irmãos, está uma primeira característica do casamento. O casamento, irmãos, bíblico, o propósito original de Deus para o casamento é o casamento heterossexual, é entre homem e mulher. O casamento, irmãos, entre pessoas do mesmo sexo é uma abominação diante do Senhor. É abominável diante de Deus. A palavra de Deus diz que se um homem se deitar com outro homem, isto é abominação diante do Senhor. O mundo pode dizer o contrário. O mundo pode dizer, como o Supremo Tribunal Federal criou uma norma, legislou, usurpou dos seus poderes. Porque não existe lei no nosso país, não existe lei no nosso país que diga que o casamento é entre pessoas do nosso mesmo sexo. A lei do nosso país, a Constituição do nosso país, ela é clara. O casamento é entre homem e mulher. A base da família é essa. E 11 homens que se acham deuses, que estão aí sendo envergonhados dia após dia, porque se acham os donos do país, legislaram e disseram que isso é permitido no nosso país. Isso pode ser até criado lei, isso o juiz pode dizer, qualquer pessoa pode falar, nós podemos viver uma sociedade que isso se torna muito natural e nós estamos vivendo nos nossos dias. Mas lembre-se sempre, esse não foi o propósito original da criação. Esse não é o plano de Deus. Esse não é claramente o ideal de Deus para as nossas vidas. Isso pode até existir, mas não é aprovado por Deus. Isso contraria firmemente o princípio criacional do homem. Segunda coisa, perceba só o que Deus diz. O texto nos diz, lá em Marcos 10, versículo 7, por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Perceba só, irmãos, que claramente aqui nós vemos algumas outras características importantes dentro do casamento. Outra, a segunda delas, eu falei que o casamento ele é heterossexual, são entre pessoas de sexo diferente. Então, pastor, um homem pode ter duas mulheres, uma mulher pode ter dois homens? Não. Perceba só o que ele diz, deixará o homem e sua mulher. O propósito do casamento é que ele seja monogâmico. É um homem e uma mulher. Mas, pastor, Davi teve muitas mulheres, Salomão e tantos outros homens. Novamente, é uma permissão de Deus lá, mas que se acabou. Esse não é o princípio. Eles entenderam errado. Vimos aqui claramente, quando estamos vendo Gênesis pela manhã, o primeiro patriarca a quebrar isso é Jacó. Mas Abraão só teve uma esposa. Ele tem outra esposa depois que a sua primeira morre. Sara morre e ele casa com outra. E ele tem os filhos lá com Quetura. Isaac só tem uma esposa. O princípio criacional de Deus é para que o casamento seja entre um homem e uma mulher. Fora disso, irmãos, é algo que foge à palavra de Deus. Outro terceiro princípio do casamento, tão importante quanto os outros, é que os dois se tornarão uma só carne. Agora, irmãos, há uma união vital. O casamento, ele cria uma nova unidade de vida, uma nova família, uma nova aliança. Agora os dois se tornam em uma só carne. Essa expressão é forte, irmãos, porque ela descreve uma união física, emocional,
espiritual e relacional. Essa unidade, irmãos, que o homem cria com sua esposa, é algo, irmãos, que ela é indissolúvel. Perceba, ele se une a ela e ele se torna então agora o quê? Uma só. Deu para entender isso? De um, você não consegue fazer dois. Você consegue fazer dois de um? Não. Se você dividir um, fica meio. Meio e meio. Quando Deus está dizendo aqui, próprio Jesus Cristo, Deus encarnado, Ele está dizendo claramente que dos dois se tornarão uma só carne, uma só unidade, uma só pessoa. Veja só, desculpe, uma só pessoa não, uma só aliança. Ele está dizendo, irmãos, que esta unidade criada pelo próprio Deus, ela não pode ser dissolvida. Jesus arremata isso no versículo 9, quando ele diz assim: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deu para entender? Essa declaração, irmãos, é muito importante. Porque o casamento não é apenas um acordo entre duas pessoas. O casamento, irmãos, é uma união estabelecida pelo próprio Deus. É Deus que ajunta, é Deus que une. Então aqui, irmãos, nós percebemos algo muito importante. A lei de Moisés, ela permite o divórcio por causa do pecado do homem, por causa da dureza do coração, mas o propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus para o casamento é uma aliança, é uma união, é uma comunhão até a morte. Porque quando Jesus Cristo está dizendo o que Deus ajuntou, não separe o homem, Ele está claramente dizendo, esta aliança, ela só pode ser encerrada pelo próprio Senhor. O homem não pode encerrar esta aliança. O homem não pode fazer isso. Isso nos ensina algo muito importante para as nossas vidas nesta noite. Não devemos, irmãos, olhar para as coisas que estão acontecendo e achar natural. Achar, irmãos, que estas concessões que o mundo dá, que as coisas acontecem e às vezes nós vamos construindo, irmãos, a nossa ética, a nossa maneira de pensar, a nossa moral, baseado nestas coisas. É permitido, até que ponto, né? O propósito de Deus, irmãos, para o casamento é exatamente que ele seja o encerrador. É ele que une e é ele que separa. Não é o homem que tem o poder para fazer isso. Então a pergunta que às vezes você deve fazer quando o seu coração está inquieto quanto a isso, não é até onde eu posso suportar o meu esposo. Não é até onde eu posso caminhar. Não é até onde eu posso ir. A pergunta, irmãos, crucial para isso é: qual é o propósito de Deus para o meu casamento? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Essa é a pergunta, irmãos, que você deve fazer. Não é simplesmente dizer, o que fazer? Até que ponto eu posso suportar isso? Então, Jesus parece que está encerrado, mas agora ele vai trazer um ensino particular. Ele vai se reunir com os seus discípulos e ele vai trazer um novo insight, ele vai acrescentar algo novo sobre o seu ensino. Perceba só, os seus discípulos então, quando estão em casa, interrogam a Jesus Cristo. Eles começam a perguntar a Jesus Cristo sobre esse assunto. E Jesus Cristo, então, irmãos, ele vai dizer muito claramente aos seus discípulos que o casamento é algo que somente Deus
pode separar. O homem não tem autoridade para dissolver o matrimônio. E aí, irmãos, existe algo que Jesus então fala muito importante para os seus discípulos. Ele diz: quem repudiar a sua mulher, quem divorciar-se da sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. Percebeu isso? O divórcio não rompe os seus relacionamentos matrimoniais. O divórcio, irmãos, não acaba com o seu relacionamento anterior. Nós estamos vendo na igreja e dentro da igreja do Senhor pessoas que separam, pessoas que se divorciam e acham que têm completamente licitude para casar novamente. Não, isto é pecado, isto é adultério. Porque sabe o que significa adultério? É você dar a outro aquilo que não é propriamente seu. Quando uma mulher se entrega a um homem, e esta mulher já foi casada, e aqui eu quero trazer o entendimento de Mateus 19, por isso que a gente leu no começo, para que a gente entenda claramente todo o contexto. Ele vai clarear melhor o texto de Marcos 10. Mas quando o divórcio é por qualquer motivo, porque foi incompatibilidade de gênio, porque isso, porque aquilo, então aquela pessoa se acha no direito de casar novamente. O texto é claro, aquela pessoa está em adultério, ela está adulterando. Nós vemos, irmãos, adultérios continuados dentro da igreja do Senhor. Pastores fazendo isso. Pastores que separam das suas esposas sem motivo legítimo e casam novamente. Esses pastores estão adulterando. Não, pastor, ele casou novamente. Não, o divórcio não foi legal. Qualquer membro da igreja que não tenha sido divorciado de maneira legal, ou seja, de acordo com a permissão de Moisés, permissão, ele está claramente em adultério quando ele contrai novas núpcias. Isso, irmãos, é algo sério na igreja. E nós vemos, irmãos, isto acontecendo de maneira muito natural. Achamos, irmãos, que isso é muito comum. Nós estamos, irmãos, nos assemelhando ao mundo. Quando a gente olha para Mateus 19, pastor, então, não pode separar? Pode. Jesus Cristo dá exceção lá em Mateus 19. Nesse mesmo texto. É porque Marcos não registra a exceção. Mas veja só o que ele diz em Mateus capítulo 19. Ele diz assim: por causa da dureza do vosso coração, versículo 8, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, e aí ele traz a exceção. Qual é a exceção? Adultério, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, há claramente uma cláusula de exceção para o novo casamento: adultério. Há uma segunda cláusula de exceção, está lá em 1 Coríntios capítulo 7, abram lá comigo. 1 Coríntios capítulo 7. E a deserção do incrédulo.
Veja só o que ele diz, capítulo 7, versículo 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, veja, aqui é entre um casal onde o marido é crente e a mulher é descrente, onde a mulher é crente e o marido é descrente. Nós estamos em um julgo desigual. Veja só o que diz o texto. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos chamou à paz. O que significa isso? Você não fica sujeito ao casamento, à servidão, a estar ali. Então, no caso, irmãos, de claramente relações em abandono de lar, você pode separar. O incrédulo deixou. Mas esse não é o princípio entre cristãos. Entre cristãos, irmãos, só há uma exceção: adultério. Não existe outra exceção. Perceba só, e aqui, irmãos, cabe algo muito importante na vida da nossa igreja. É importante dizer isso. Todo casamento, todo o processo de divórcio dentro da igreja do Senhor, dentro da igreja presbiteriana, deve ser submetida ao juízo do conselho da igreja. Todo divórcio. Antes das partes procurarem o cartório, elas devem procurar o conselho da igreja, para saber se há motivo para divórcio. O que a gente vê na igreja presbiteriana é as pessoas primeiro procurarem o juiz, o ímpio, lá fora, do que procurar conselho dentro da igreja. Sabe por quê? Jesus Cristo disse: por causa da dureza do coração. Porque o que as pessoas querem é fazer a sua vontade. Elas não querem ouvir a voz do Senhor, elas não querem ouvir a verdade do Senhor. Este ensino de Cristo, irmãos, ele nos chama a refletir profundamente sobre a nossa fidelidade, sobre a perseverança diante do Senhor, sobre os compromissos que assumimos diante do Senhor. O casamento, irmãos, revela algo muito maior na nossa vida. Ele aponta para a fidelidade de Deus ao seu povo. Quando nós achamos que podemos desfazer a aliança do Senhor, quando nós achamos que nós podemos separar e abandonar e chutar o pau da barraca por qualquer motivo, irmãos, nós estamos desfigurando o propósito original de Deus para o casamento. Para concluir, os fariseus perguntaram: é lícito separar? É lícito divorciar? Jesus respondeu algo muito maior. Ele revela, irmãos, que o coração endurecido é a causa dos divórcios da nossa sociedade. O coração caído, corrompido, é a causa das separações da sociedade. Jesus revela, ilustra e traz iluminação para aqueles homens que o propósito de Deus para a criação é o casamento. Por fim, Jesus nos chama a uma fidelidade pactual dentro do nosso casamento. É importante que a gente entenda, irmãos, que nós somos chamados à fidelidade. Tem coisas especiais, às vezes, no sermão expositivo. Quando eu vou falar sobre casamento, nós vamos começar a estudar o 7º mandamento na confissão de pecado, que fala exatamente sobre pureza. Pura coincidência, né, se formos pensar assim. Não, é a providência de Deus. Porque nada é coincidência, nada é por acaso. É a providência de Deus. Para a gente entender que a gente precisa manter puro o nosso casamento. A gente precisa manter em fidelidade uns aos outros. Mas sabe por quê? Por causa da nossa fidelidade ao Senhor. É isso que nos mantém fiéis dentro do nosso matrimônio. É a comunhão que nós temos com o nosso Deus. Quando nós perdemos de vista essa comunhão que nós temos com o Senhor, nós perdemos de vista a comunhão que nós temos entre casais. Que nós cultivemos
o nosso casamento. E nós olhemos para o propósito da criação, para tudo que está acontecendo. Talvez você hoje possa estar aqui dizendo: pastor, você não sabe o que é sofrer no casamento. Eu sempre, quando falo de sofrimento assim no casamento, e as pessoas e ficam falando, né? Às vezes vão elogiar minha esposa, eu digo: leve ela para casa, passar um dia, não, que um dia é muito alegre, né? A pessoa passar um dia com o outro é muito feliz, né? Você leva e passa uma semana, aí você, né? Você vai dizer: ah, pai, pastor é um santo. Mas é o contrário também. Ela pode dizer assim: ah, rapaz, o pastor é um bom pai, faz aquilo, outro. Ela vai dizer: leve lá para sua casa e passe uma semana com ele. Você vai ver o que é problema, você vai ver o que é reclamação, você vai ver, não é? Porque às vezes nós olhamos para fora e vemos casamentos quase perfeitos. Mas todos nós sabemos das nossas lutas, dos nossos fracassos, dos nossos arrependimentos de palavras que dizemos e não deveríamos ter dito. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e quando olhamos para o próprio ensino do Senhor Jesus Cristo, vemos claramente que não há casamento que não possa ser restaurado pela graça do Senhor, pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Cristo cura e sara, irmãos, qualquer pecado. Cristo transforma vidas completamente arruinadas. O grande problema é que nós muitas vezes nos viramos as costas para a graça e para o poder do Senhor. E endurecemos os nossos corações nas nossas decisões e resoluções completamente fora da palavra do Senhor. Que a gente reflita sobre isso. Que a gente não viva dentro da igreja o que o mundo já está vivendo. É triste este relatório. Eu fui preparar o sermão e fui fazer esta pesquisa. É triste. Em cada 2 casamentos do nosso país, um vai acabar, não vai chegar ao fim. E isso não é porque um morreu, é simplesmente por causa da dureza do coração. Que este reflexo não venha a ser refletido na igreja. Mas quando a gente olha para a situação da igreja, vemos cada vez mais piorando. Se a gente olhar para talvez 20, 30 anos, nós nem mencionávamos casos de divórcio dentro da igreja. Era raro isso. Isso se tornou algo muito comum. Isso se tornou algo muito natural. As pessoas estão se divorciando por qualquer motivo. Mas quero que você foque no diagnóstico. Tudo isso é por causa da dureza do coração. Não esqueçam isso. É por causa do nosso pecado, é por causa da queda, é porque nós não queremos seguir a vontade de Deus. E por isso, fracassamos, ferimos, somos feridos. E isso é um desastre, não somente para a nossa vida, mas para a vida da nossa família, para a vida da igreja. Que Deus nos abençoe e nos reflita sobre isso. Vamos cantar ao Senhor neste momento. Tá. Vamos cantar o Salmo de 142. Ergo a minha voz, clamo ao Senhor, com a minha voz eu, Senhor, suplico, diante dele a queixar-me eu estou,
diante deles ponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. No caminho que percorro me ocultam armadilha, atenta minha mão direita e vem, pois não há quem reconheça a mim, não há nenhum lugar pra meu refúgio, ninguém que por mim tenha atenção, alguém que interesse tenha por mim. Meu Senhor, o meu clamor a ti venho dirigir, pois és meu refúgio nesta terra dos viventes. Tu és na terra, pois a minha porção. Vem, atende o meu clamor, pois me encontro muito fraco. Dos perseguidores meus, vem livrar-me, pois mais fortes do que eu, se mais forte todos eles, e da prisão minha alma vem tirar, para que ao Senhor graças eu dê, graças eu darei ao teu nome santo, e ao redor de mim justos virão, quando me fizeres todo esse bem. Oremos, irmãos. Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra, que o Senhor nos conceda entendimento, Senhor Deus dos céus, para compreendermos esta verdade, esta palavra que foi revelada a nós para a nossa edificação. Que o Senhor guarde o nosso coração, Senhor Deus, de pecarmos contra o Senhor, de endurecermos o nosso coração quando a tua vontade é clara sobre as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos conceda a sabedoria para lidar com isso, ó Pai. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito seja com todos nós, com todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para sempre.